falar sobre blockchain e teoria do Estado e as relações entre essas duas coisas. Será que a blockchain pode trazer alguma reflexão importante, nova, diferente, com relação às hipóteses tradicionais de teoria do Estado, ou não, né? E como o Rafael introduziu bem, né, esse trabalho começou com um artigo de uma disciplina aqui do doutorado da PUC, e agora virou um capítulo de um livro que vai sair pela UFPR, já vai sair agora, eu estava vendo a prova final ali do artigo. Eu sou pesquisador aqui do Legalité, recebi um e-mail, sou professor da UFRJ, doutorando aqui, né, sou substituto da UFRJ. Bom, a maior parte das falas sobre blockchain acabam começando com uma pequena descrição da tecnologia, mas eu acho que eu posso seguramente pular essa fase entre nós. A maior parte de vocês certamente já conhece as características principais da tecnologia, as coisas que compõem o protocolo da blockchain e quais são as propriedades que esse protocolo tem. Então todo mundo sabe aqui que cria-se um registro distribuído, imutável, né, que é altamente resistente a fraudes, etc. e tal. Então eu não preciso repetir nada disso, a gente pode assumir que todo mundo conhece isso. Isso me dá uma liberdade para começar a falar em um ponto de tempo um pouco diferente do que é o padrão. A maior parte das apresentações sobre blockchain começam em 2008 com o paper, né, do Satoshi Nakamoto, que propôs a blockchain. Eu acho que eu posso começar em um ponto um pouco menos ortodoxo, eu escolhi como ponto de partida para hoje o ano de 1651. Por que esse ano? O que aconteceu em 1651 e qual é o sentido de trazer algo que aconteceu há tanto tempo atrás para uma discussão sobre tecnologia? E a coisa mais importante que aconteceu em 1651 foi a publicação desse livro, que todos vocês conhecem, é o Leviatã, de Thomas Hobbes, que é considerado um dos maiores clássicos da teoria do Estado de sempre. Né? Então, em termos de filosofia política, não existe nada muito mais influente do que o Leviatã, e as ideias que estão ali certamente podem ser úteis para a gente discutir quais são os limites da atuação do Estado, qual que é a função que está sendo desempenhada pelo Estado, etc. e tal. Só para solidificar isso, eu trouxe esse trecho aí da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que diz: filósofo inglês do século XVII, Thomas Hobbes, é hoje amplamente considerado como um dos poucos filósofos políticos verdadeiramente grandes, cuja obra-prima Leviatã rivaliza em significância com as obras políticas de Platão, Aristóteles, Locke, Rousseau, Kant e Rawls. Então, claramente, né, a obra do Hobbes é interessante para a gente discutir questões sobre filosofia política, questões sobre teoria do Estado. Se a gente está disposto a repensar a teoria do Estado a partir das tecnologias do século XXI, a partir da blockchain, por exemplo, é interessante ver lá atrás o que dizia o Hobbes, porque afinal, até hoje, as ideias desse autor continuam sendo aceitas, discutidas, tanto no meio acadêmico, quanto a gente vai ver também, né, no senso comum. A maior parte das pessoas parece encampar alguma versão dos argumentos hobbesianos a respeito da necessidade do Estado e qual a função cumprida pelo Estado. Então, em termos de estrutura, eu vou focar mais nessa parte do paper e eu vou falar basicamente sobre 3 argumentos hobbesianos. Esses argumentos estão interconectados. Vai ter um primeiro argumento que fala sobre o estado de natureza, estabelece o estado de natureza, um outro argumento que estabelece a estrutura da cooperação, a impossibilidade de cooperação no estado de natureza, que fala basicamente sobre a desconfiança natural que aconteceria entre seres humanos, e finalmente um terceiro argumento, que é um argumento sobre o contratualismo hobbesiano. Como eu sou um filósofo analítico, eu coloco tudo em premissazinhas e conclusões em uma estrutura que é semi-formal. Mas eu quero deixar bastante claro que essa estrutura é semi-formal. Eu não estou aqui para fazer nenhuma consideração propriamente lógica, e essa estrutura não precisa estar à prova. Eu só queria ter alguma maneira um pouquinho mais estruturada de colocar os argumentos que foram trazidos pelo Hobbes e poder ver exatamente em que sentido esses argumentos permanecem atuais ou estão defasados, frente aos avanços que tiveram desde 1651. Então, o primeiro argumento geral dele é o argumento que estabelece o estado de natureza, e todos vocês, no mínimo no ensino médio, viram alguma versão desse argumento. O que ele diz? Todos os homens têm interesse em obter poder, e poder para o Hobbes é uma categoria bem específica, fala sobre capacidade de conseguir recursos. Então, por exemplo, eu quero uma maçã. Isso é um desejo de poder, um interesse em obter poder para o Hobbes. Por que ele coloca em termos assim, um pouco mais vagos, capacidade de conseguir recursos, e não só todos os homens têm interesse em obter recursos? Porque o que é interessante é que você não só quer uma maçã agora, como você quer a capacidade eterna de conseguir maçãs. E isso aumenta exponencialmente a quantidade de maçãs necessárias para suprir o seu desejo.
Tá? Então, todos os homens têm esse tipo de interesse, os recursos são escassos, todos os homens são mais ou menos iguais, estão atual ou potencialmente vulneráveis uns em relação aos outros, logo, há um estado de natureza, onde todos os homens competem permanentemente por recursos. Percebam o seguinte, se os recursos não fossem escassos, a gente não teria necessariamente a conclusão que ele está colocando, porque afinal, todo mundo teria a capacidade de conseguir recursos indefinidamente, porque afinal os recursos não são escassos. Então, EN2 é uma condição necessária para a consistência do argumento, e EN3 também. Por quê? Porque se você não tem uma igualdade, a princípio, entre os homens, você vai acabar criando um equilíbrio, né? E alguém vai se colocar acima dos outros, vai acabar criando alguma forma de próprio Estado, algo do tipo. Então é bastante importante que todos os homens são iguais, ou atualmente, ou potencialmente. Então, por exemplo, um cara pode ser muito mais forte do que os outros, mas em algum momento ele vai dormir, ou ele vai ficar doente, ou, no limite, ele vai ficar velho, e aí pode ser suplantado pelos outros homens, né? Portanto, essa igualdade é importante para que a gente tenha uma situação de equilíbrio, onde é um estado de competição, onde é um estado de natureza, e não um estado onde uma determinada força ou um determinado grupo de pessoas prevalece sobre o restante. Esse é o primeiro argumento, e o objetivo principal dele é estabelecer o estado de natureza, que vai funcionar como a premissa maior, a primeira premissa do segundo argumento, que é o argumento que tem que estabelecer a desconfiança entre os homens no estado de natureza. Então, no estado de natureza, todos têm razões para atacar uns aos outros, todos teriam vantagem em cooperar mutuamente, o melhor resultado possível para qualquer um é simular a cooperação e atacar primeiro, logo no estado de natureza as pessoas não podem confiar umas nas outras. Então, só para revisar, eu não estou preocupado em fazer argumentos que sejam dedutivamente válidos, esse argumento não está formalizado dessa forma. Por exemplo, DF3 parece muito mais ser uma conclusão de DF1 e DF2, é uma conclusão intermediária num argumento complexo, do que propriamente uma premissa, mas eu achei que era interessante colocar dessa forma. Isso aqui basicamente significa que existe uma tensão entre os interesses individuais e os interesses coletivos. Claramente, o melhor resultado possível do ponto de vista global é a cooperação. A sociedade vai produzir mais e todo mundo vai estar melhor em algum sentido se estiver cooperado e se não estiver cooperado. Mas, se você olhar só para a estratégia individual de cada um dos atores no estado de natureza, o que melhor satisfaz o seu auto-interesse é a não cooperação. É justamente simular a cooperação e aí não cooperar. Esse é o problema, e é um problema conhecido como o dilema do prisioneiro. Então, no artigo eu discuto bastante se a estrutura disso é exatamente um dilema do prisioneiro ou não. Parece que, na verdade, não é bem um dilema do prisioneiro. É um tipo de jogo que poderia ser cooperativo, mas se a probabilidade do outro jogador não cooperar é suficientemente alta, ele colapsa em um dilema do prisioneiro, no qual existe uma tensão inerente entre os interesses individuais e os interesses coletivos, e é isso que gera a impossibilidade de confiança. O que é interessante aqui? O interessante é ver que os contratos, por exemplo, a cooperação, se a gente pensar numa perspectiva privatista, acaba sendo exemplificada maximamente pelo contrato. Aí o Hobbes é bastante claro, por causa desse tipo de estrutura que a gente tem no estado de natureza, os contratos não podem ser válidos, eles não podem ser cumpridos nesse ambiente, porque eu não tenho a confiança de que a outra parte vai performar a sua parte com relação àquele contrato, e eu vou precisar de alguma coisa que garanta os contratos. Então, o problema essencial na hora de cooperar socialmente, para o Hobbes, é um problema de desconfiança. Isso vai ser bastante importante na hora da gente rediscutir os argumentos hobbesianos à luz da blockchain. Se vocês perceberem, DF2 estabelece claramente que a vantagem maior é cooperar. Eu acho que ele estava empiricamente certo com relação a isso. Certamente, a raça humana se deu muito melhor cooperando do que se ela não tivesse cooperado. Mas ele também parece estar essencialmente correto em algum sentido ao dizer que, do ponto de vista individual, nós temos razões para agir de uma maneira egoísta e que seja contraproducente do ponto de vista coletivo. Várias ideias são parecidas com isso na história da economia e da filosofia política. A tragédia dos comuns vem à luz como um outro exemplo de trade-off entre os interesses individuais e os interesses coletivos. E aí, esses dois argumentos eles se conectam em um argumento mais geral, que eu chamei de argumento de contratualismo hobbesiano. Então, naturalmente, estamos em um estado de guerra de todos contra todos, cooperar é algo bom, a única maneira de garantir a cooperação é através da garantia da confiança mútua, e a única maneira de garantir a confiança mútua é através do estabelecimento de um Estado central e soberano
e, portanto, nós devemos estabelecer um Estado central e soberano. Não tem nenhum problema muito grande aqui, mas eu queria deixar bastante explícito, eu acho que esse é um aspecto que muitas vezes é esquecido da teoria hobbesiana, que o motivo pelo qual nós não podemos sair do estado de natureza sem o Estado é o fato de que nós não confiamos uns nos outros. Então, CH.4 só é verdadeiro porque CH.3 é verdadeiro. Se a gente tiver uma outra alternativa que não seja o estabelecimento de um Estado central e soberano, com toda a carga que existe em você falar de um Estado central e soberano, você não poderia ter a cooperação social, e é por isso que é bom a gente ter um Estado central e soberano. Então, no final das contas, o Hobbes, o absolutista, etc. e tal, ele só estava buscando uma solução para um problema que ele percebia, que era um problema da desconfiança natural, a desconfiança no estado de natureza entre os homens. Tá? E, na verdade, esse tipo de argumento, o argumento hobbesiano do contratualismo, ele é um argumento muito comumente encampado pelas pessoas no seu dia a dia. A maior parte de vocês provavelmente tem alguma versão desse argumento internalizada. Se eu perguntasse para vocês por que a gente precisa do governo, muitos de vocês, talvez não todos, talvez alguns de vocês sejam mais na linha do Rousseau, por exemplo, acreditem no homem naturalmente cooperativo, mas muitos certamente recorreriam ao argumento como o argumento hobbesiano, que afinal influenciou o Locke, influenciou uma longa tradição no pensamento filosófico político. E só para exemplificar isso, eu trouxe o primeiro resultado do Google, na minha máquina pelo menos, para Why Do We Need Governments? E aí é uma página do Center for Civic Education que fala isso aqui. John Locke e outros filósofos desenvolveram uma solução para os problemas que existem em um lugar sem governo. No estado de natureza, as pessoas podem se sentir livres para fazer qualquer coisa que queiram fazer, porém seus direitos não estariam protegidos e elas se sentiriam inseguras. Locke argumentava que as pessoas deveriam concordar entre si em desistir de parte de sua liberdade em troca de proteção e segurança. Então, de novo, a confiança parece ser muito importante. As pessoas se sentiriam inseguras. Em última análise, por que elas se sentiriam inseguras? Porque nada garante os contratos que elas celebram entre si. Então, esses contratos não são válidos em determinado sentido. Você precisa do estabelecimento de um Estado central, na versão lockeana do contratualismo. Isso seria feito através de um consenso. Então, é basicamente o mesmo tipo de versão. E aí, no paper, tem alguns outros exemplos do argumento hobbesiano sendo encampado, de alguma forma, pela cultura geral. Então, parece que a gente deve reavaliar isso aqui à luz da blockchain. E, como eu falei, não vou relitigar todas as questões a respeito do protocolo da blockchain, mas basta dizer que um dos principais motivos pelas quais essa tecnologia tem sido considerada uma tecnologia revolucionária é o fato de que ela permite que duas pessoas transacionem sem que confiem umas nas outras e sem a necessidade do recurso a uma autoridade central que valide aquela transação. Em outras palavras, se eu pegar um trecho do Vitalik Buterin, quando ele estava falando no paper da Ethereum, um dos objetivos primários de uma criptomoeda é eliminar a necessidade de confiança. E o meu ponto é que, na medida em que a blockchain consegue, de fato, eliminar a necessidade de confiança, a gente tem que reavaliar o argumento hobbesiano a respeito da necessidade do Estado. Afinal, o Estado foi proposto por Hobbes e aceito pela maior parte do pensamento filosófico político moderno por causa, ou como uma solução para o problema da falta de confiança. Se a gente tem uma outra solução para o problema da falta de confiança, então CH.4 não é mais válida e deve ser, no mínimo, reformulada por algo como as únicas maneiras de garantir a confiança mútua são através do estabelecimento de um Estado central e soberano ou através da blockchain. Então a gente precisa trocar a justificação padrão que a gente usa para fazer o Estado soberano ser algo moralmente bom. Enfim, isso aqui tudo está na estratosfera. Talvez alguns de vocês possam falar: pô, Guilherme, maneiro, legal, parabéns aí pela filosofia, mas eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu quero saber, na prática, as funções do Estado podem ser substituídas por implementações em blockchain ou não? Vamos supor que vocês tenham intuições fortes no sentido de que não. Então tá bom, você pode estar teoricamente correto, mas a gente está muito, muito, muito longe de ter qualquer implementação que consiga fazer com que essas coisas cheguem em nós, meros mortais. E eu argumentaria que não, que a gente já tem vários exemplos que permitem vislumbrar implementações práticas que substituam certos mecanismos do Estado por mecanismos implementados em blockchain. Então, eu vou argumentar aqui brevemente, para terminar, que várias das funções do Estado, as funções prototípicas do Estado, em linha com os argumentos filosóficos que a gente acabou de ver,
podem ser substituídos por blockchain justamente porque o papel do Estado, na maior parte das vezes, ou pelo menos em boa parte das vezes, é funcionar como um intermediário que é um terceiro confiável. Então, função legislativa. Várias iniciativas já existem no sentido de usar blockchain para possibilitar o exercício do poder legislativo diretamente pela população. Então tem o Mudamos.org do ITS, recentemente tinha uma outra solução que estava sendo discutida na rede Ethereum. O que essas coisas estão fazendo aqui? Olha, se até agora a gente precisava confiar nos mecanismos de representação para ver a nossa vontade popular se cristalizar em determinados projetos de lei, agora isso não é mais necessário. Por que isso não é mais necessário? Porque agora a gente tem os mecanismos descentralizados para garantir que uma quantidade X de pessoas quer de fato a propositura de uma lei que tem as características que estão descritas ali. Então, por exemplo, essas duas tecnologias, elas tentam implementar coisas que estavam escritas na Constituição de 88 que nunca foram implementadas por problemas práticos. Então, a gente sempre teve a iniciativa de lei popular, só que a iniciativa de lei popular esbarrava em uma série de requisitos que dependiam de certificação cartorária, e essa certificação cartorária estava sempre sujeita a fraude, sujeita a um processo de verificação extremamente longo e custoso, e que dificultava ou impossibilitava o exercício da democracia direta, dos mecanismos de democracia direta que estavam previstos na Constituição de 88. Se a gente não tem mais esse tipo de empecilho, não existe mais nenhum problema em exercer diretamente a função legislativa do Estado, porque eu não preciso mais confiar no cartório para me dizer que a assinatura é de uma pessoa, que ninguém assinou 30 vezes, que a gente tem, de fato, cumpridos os requisitos formais da lei. E aí você poderia objetar, falar, tudo bem, Guilherme, mas você pegou um exemplo. Um exemplo de votação é óbvio que ia funcionar, e as outras funções do Estado. E o judiciário, por exemplo? Será que a gente tem alguma maneira de alterar o judiciário? E eu vou falar, olha, realmente não existe nenhuma implementação atualmente, mas eu acho que a gente pode imaginar facilmente alternativas em blockchain para a função judiciária, por exemplo. Então, por que a gente não pode pensar em um sistema de júri com regras sofisticadas funcionando de maneira totalmente descentralizada? Por que eu preciso confiar em um juiz concursado que talvez não tenha nenhuma conexão com os anseios populares, com o senso de justiça do brasileiro, se eu posso instituir um júri popular, uma amostra representativa da população brasileira que se reúna sem nenhum custo muito expressivo e que respeite uma quantidade de regras pré-determinadas para o conhecimento da prova. Então eu acho que o judiciário não está insulado da possibilidade de disrupção pela blockchain. E finalmente, o executivo, contratos inteligentes com cláusulas autoexecutáveis, seria mais do que suficiente para poder substituir uma boa parte das funções que são hoje colocadas pelo Poder Executivo. Eu acho que todos esses três exemplos aqui, cada um em um dos poderes tipicamente exercidos pelo Estado, mostram que o argumento hobbesiano revisto que a gente acaba de ver não tem consequências meramente teóricas e meramente acadêmicas. Ele realmente consegue ser traduzido em alterações políticas no nível mais palpável. Basicamente isso, galera. Muito obrigado.